Bem-vindo ao Bíblia no Ano, um plano simples com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. No livro de Ezequiel, capítulos 4, 5 e 6, o profeta é instruído a realizar ações simbólicas dramáticas para ilustrar o cerco iminente de Jerusalém e o juízo de Deus. Ele simula o cerco, o racionamento de comida e o destino da população, peste, espada e dispersão, mostrando a seriedade da condenação divina contra a idolatria e a impureza de Israel. O tema central é o porquê do castigo, para que Israel saiba que o Senhor é Deus e reconheça sua soberania, mesmo em meio à execução de sua justiça. É uma mensagem de advertência, mas também de propósito. Em Hebreus, capítulo 8, o autor estabelece o ponto principal de toda a sua argumentação. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, ministrando no verdadeiro santuário. A passagem declara que o ministério de Jesus é muito superior ao do sacerdócio levítico, porque ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas muito melhores. Essa nova aliança, citando Jeremias, promete um relacionamento íntimo com Deus, com sua lei escrita no coração, e a graça sublime do perdão total dos pecados. Que aprendamos com Ezequiel a ser obedientes à palavra, mesmo que o caminho seja duro, e a reconhecer a soberania de Deus em todos os eventos. Que possamos viver na segurança da nova aliança mediada por Jesus, desfrutando da promessa de que Deus perdoa totalmente a nossa maldade e não se lembra mais dos nossos pecados. E que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Ezequiel capítulo 4. Agora, filho do homem, apanhe uma tabuinha de barro, coloque-a à sua frente e nela desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade, e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada, e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você, ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com braço desnudo, profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se de lado enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta. Ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba-a em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada. Asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações, para onde eu os expulsar. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca, e não em cima de fezes humanas. E acrescentou: Filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada, e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados ao se verem uns aos outros, e definharão por causa de sua iniquidade. Ezequiel capítulo 5. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Pegue 1/3 e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. E espalhe 1/3 ao vento, porque eu os perseguirei com espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E destas ainda, pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queimem,
Dali um fogo se espalhará para toda a nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor. Esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor. Você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem guardou as minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso diz o soberano Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você, e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei o meu favor. Não olharei com piedade para ti, e não a pouparei. 1/3 de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. 1/3 cairá pela espada fora da cidade. E 1/3 dispersarei aos ventos, e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará, e diminuirá a minha indignação contra eles, e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos por você passarem. Você será motivo de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome, e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens, que acabarão com os seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel, capítulo 6. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel. Profetize contra eles, e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales: estou para trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras. Seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente de seus ídolos, e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas, e os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados, e tudo o que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali, nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão de como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos, que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram, e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Assim diz o soberano Senhor. Esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai! Por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel. Pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá da peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim mandarei a minha ira sobre eles. E saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, ao redor de seus altares, em todo monte alto e em todo topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. E estenderei meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desoladora, desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo. Então saberão que eu sou o Senhor. Dir Sambaia. Hebreus capítulo 8.
O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: Conheça ao Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.